E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Simpson e estou aqui para trabalhar contigo mais um exercício de física da parte de mecânica de queda livre. Esse exercício que estaremos trabalhando hoje é um exercício que vem aqui da CESEM, o Centro de Seleção de Candidatos de Escolas de Medicina no estado de São Paulo. É um vestibular, é uma prova de vestibular que unifica vestibulares de medicina como da PUC, da USP, da Universidade de Sorocaba, junta uma série de vestibulares que tem o curso de medicina. Ele existe desde lá da década de 60, de 1964, e é um vestibular que nos últimos anos ele não tem sido tão procurado mais. Entretanto, já foi um vestibular bem concorrido. Legal? Então, essa questão que estaremos trabalhando hoje, ela vai abordar justamente a questão de queda livre de uma forma bem simples. Você vai perceber que o exercício é, na verdade, muito fácil, ok? Antes de começarmos o nosso exercício, eu peço a você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assinar ali, sinalizar no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu postar para vocês. Combinado? Vamos à resolução do exercício? Acompanhe aí na sua tela. Um corpo é abandonado a partir do repouso e atinge o chão com velocidade de 20 metros por segundo. Considerando gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o corpo caiu de uma altura de... Então, pessoal, percebeu? É um exercício bem tranquilinho que exige apenas a aplicação de fórmulas. Aí você vai falar assim, tá, mas quais fórmulas eu devo usar para resolver esse exercício? Primeiro de tudo, vamos tentar fazer um desenho representativo do que está acontecendo. Visualizar o problema de física é essencial. Vamos junto comigo? Então, o que o texto está falando ali? O texto está falando que você tem aqui o solo. Você tem um objeto qualquer que é abandonado a partir do repouso. Portanto, a velocidade inicial desse corpo é de 0 metro por segundo. O que vai acontecer? Ele vai cair aqui e tocar o solo. Essa distância que ele vai percorrer, nós chamamos de altura. E de acordo com o texto, a velocidade com que ele chega aqui é a velocidade de 20 metros por segundo. Fácil? Vamos resolver o exercício sem fórmulas. Só pelo dado que ele está dizendo ali inicialmente. Vejamos? Olha lá. Quando o texto fala que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo a cada segundo, lembrem-se, metro por segundo ao quadrado significa metro por segundo a cada segundo. Então, se eu tomar esse ponto de partida como instante 0 segundo, feito? O ponto de partida, então, no momento em que o corpo vai ser abandonado, tem ali um tempo de 0 segundo. Tá, mas qual é a velocidade dele? O texto já falou. Nesse momento, 0 segundo, a velocidade dele é 0 metro por segundo. E de acordo com o problema, o que eu sei? Que quando se passarem 1 segundo... Tá? Então vejam, do 0 para 1 segundo, a velocidade dele vai ser acrescida 10 metros por segundo ao que tinha aqui antes. Percebe? Ah, como assim? Eu não estou entendendo. Acontece que daqui de 0 segundo a 0 metro por segundo para 1 segundo, você terá a velocidade acrescida em 10 metros por segundo. É isso que significa gravidade. Portanto, 0 mais 10, 10 metros por segundo. E quando passarem-se 2 segundos, o que vai acontecer no instante 2
segundos. Ficou fácil de perceber já, né? Significa que daqui para cá, a velocidade dele tem que ser acrescida 10 metros por segundo. Se a velocidade no instante 1 era 10, aqui nesse instante ela será de 20 metros por segundo. Opa, não é 20 metros por segundo que eu tenho aqui? Ficou fácil? Então, quanto tempo esse corpo vai levar para cair? O tempo de queda dele será de exatos 2 segundos. Mas não é isso que o exercício quer. O exercício quer a altura da queda. Ora, para podermos chegar à altura da queda agora, eu tenho a fórmula H igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado, que é a fórmula do deslocamento, a função horária dos espaços do MRUV. Mas como a velocidade inicial é zero, uma parte dela vai sendo desmontada. Lembram? Vamos colocar aqui no cantinho, só para você lembrar. S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Se nós passarmos o S0 para o outro lado aqui, você vai ficar com S menos S0 igual a V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Mas o que é S menos 0? S0 é a posição final menos a posição inicial. E a variação de posição é chamada de ΔS. Portanto, ΔS é V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Percebe? Esta fórmula da função horária dos espaços e essa daqui são as mesmas fórmulas. Eu só estou alterando a posição dos elementos. E agora eu posso fazer uma troca. Qual a troca? Na hora que um corpo está caindo verticalmente, então, o deslocamento vertical nós costumamos chamar de altura. Percebem que é a mesma coisa, correto, galera? E o que eu sei aqui nesse caso? Eu sei que quando o corpo é abandonado, a velocidade inicial dele é zero. Portanto, V0 é zero. Zero vezes qualquer coisa, isso cai fora. Qual é a aceleração de um corpo durante a queda? A aceleração de um corpo durante a queda livre é a própria aceleração da gravidade. Então, olha só, ao invés de escrevermos A de aceleração, escrevemos G de aceleração da gravidade. Estamos especificando o evento. Divididos por 2 vezes t ao quadrado. Percebeu? É a mesma fórmula. A única coisa que você percebe ali é a alteração ou adequação dos elementos da fórmula para facilitar talvez a resolução do exercício. Correto? Mas eu não lembro todas as fórmulas. Cara, com algumas básicas você consegue dar conta de resolver, se tiver entendido. E lembrem-se, física é extremamente fácil, desde que você entenda. Legal? Vamos continuar aqui então. Quando você substitui, eu sei que eu quero altura, a aceleração da gravidade vale 10 divididos por 2, vezes qual é o instante? O instante eu calculei ali. O tempo de queda é de 2 segundos elevado ao quadrado. Portanto, H é igual a 5 vezes 4, portanto, H igual a 20 metros. Qual é a altura da queda do corpo? 20 metros. Fácil, não é mesmo? Poxa, Síndice, mas e se eu quisesse aplicar uma fórmula ali, ao invés de tecer esse raciocínio? Cara, você poderia ter feito isso da mesma maneira utilizando a vovó atômica. Lembra da VV0 mais A vezes T? Do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, substitui os elementos ali e troque eles. A velocidade final é 20, não foi isso que o texto falou aqui? Qual é a velocidade inicial dele? A velocidade inicial é zero. A aceleração de um corpo durante a queda é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade foi dada como 10 vezes o tempo. Portanto, 20 igual a 10 vezes t. Portanto,
20 divididos por 10 é o tempo, logo, o tempo de queda deste corpo é um tempo de 2 segundos. Percebe que se você quiser fazer por raciocínio ou quiser fazer aplicando a fórmula, é bem tranquilo também. Ah, mas eu queria uma fórmula mais direta para não lembrar aqui. Cara, a velocidade de um corpo em queda livre, ela pode ser dada então por V igual, vamos lá? V0 não tem na queda livre, é nulo, é zero. Então eu tenho A, que significa G, a aceleração do corpo passa a ser a aceleração da gravidade, vezes T. Ou seja, a vovô atômica, né, V igual a V0 mais AT, lá do nosso movimento retilíneo uniformemente variado, ela se torna vegeta na queda livre. Mas, como você pode perceber, fazendo desenho, o exercício até que não fica tão difícil. Concorda? Bom, meus amores, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Facinho, rápido e tranquilo, correto? Um abraço e até a próxima!